já de volta no seu Conexão Jovem. Já quero te convidar a ficar ligado no nosso canal no YouTube, o youtube.com/NT Conexão. Lembrando que você fica por dentro do Conexão Jovem em primeira mão. Sai primeiro no YouTube e depois vai para a TV. Então, você quer saber o que vai acontecer no Conexão Jovem? Vai para o canal, aperta aí o sininho para você ficar ligado em todas as atualizações. E, Gianina, a gente tem falado aqui sobre missão, falando sobre o sonho de muitos jovens, que é fazer a diferença ali numa comunidade, muitas vezes diferente até com a barreira linguística e tudo mais. Agora, que tipo de preparo o jovem precisa ter? De repente, aprender outras línguas, conhecer mais sobre outras culturas? O que ele precisa fazer para começar a dar esse primeiro passo, já que ele tem o desejo de fazer missões? Olha só, muito boa essa pergunta, porque esse é um grande desafio hoje que a gente tem ao avaliar o perfil de muitas pessoas que se interessam por missões. Então, em primeiro lugar, é esse contato que ela tem com outras oportunidades que tem um acesso mais fácil. Então, a sua igreja local, os projetos que tem ali, os projetos que acontecem de férias, na universidades que nós temos, tá certo? Esse envolvimento, ele é necessário e ele é um preparo, porque ele vai digerindo ali, muitas vezes, 15 dias, 3 semanas, não é? Que pode se tornar um ano daquele sentimento. Posterior a isso, a gente sabe que um outro idioma, e especialmente o inglês, ele é extremamente relevante. Não porque o país que essa pessoa vai, o idioma oficial seja a língua inglesa, mas é a ponte, porque lá missionários de carreira falam apenas o inglês e muitas vezes ele vai ter que aprender o idioma local através do inglês. Dificilmente vai ser através da língua portuguesa. E a última etapa que a gente sempre gosta de mencionar é o carinho especial que a Advanced Frontier Missions tem, uma base de treinamento lá em Berry Springs, em Michigan. E essa base de treinamento para os alunos jovens, estudantes, universitários, ele fica lá um mês antes de ir para a missão. Então, a gente tem professores, missionários de carreira, que estão lá dando aulas intensivas, mais de 8 horas por dia. E são aulas não apenas teóricas, mas práticas. Por exemplo, hoje, a cozinha de hoje é asiática. E aí todo mundo tem que comprar os alimentos e preparar aquela comida. Olha, o seu desafio nesse um mês que você vai ficar aqui é aprender uma outra língua. E aí você só conversa nessa outro idioma, aprendendo palavras básicas sobre isso. Enfim, tem realmente um preparo e se deve ter essa disposição de buscar isso. Não dá para simplesmente falar assim, olha, eu estou me preparando, ou quer dizer, eu tomei a decisão de ir, estou com a mala pronta e aonde eu embarco. Não é por aí. Ah, que bom. Mas olha só, Rodrigo, no seu caso, você conta um pouquinho pra gente para onde você foi e qual foi, quem sabe, o maior desafio cultural quando você chegou lá e era tudo tão diferente? Eu fui ali para Guiné-Conakry, no oeste da África, e para mim, assim, o maior desafio que eu tive ao chegar ali não foi nem tanto a questão cultural do país, em se dizer que o país é 90% muçulmano, mas foi o fato de eu chegar lá e no dia seguinte, eu cheguei de noite, eu lembro, então, muito cansado, fui direto para a cama, e no dia seguinte eu acordei e fui tomar um banho, para acordar e tudo mais. Eu me lembro que eu fui ali no banheiro e não tinha chuveiro, só tinha um balde de água assim, e eu fiquei todo receoso. Eu falei assim, acho que eu não vou usar toda a água, porque eu tinha aquela ideia de que na África não tem água. Então eu tomei aquele banho assim, no limite ali, só para me limpar. E depois eu descobri que tinha chuveiro, que aquele lugar da África ali tinha muita água, só tinha que pegar do poço, balde, mas isso aí foi um choque para mim inicial. Primeiro dia assim, e agora? O que eu vou fazer com o meu banho? E como é esse momento assim, de interação com as pessoas de lá? Você chega, um brasileiro, assim, para eles é até alguém interessante, né? Ó, joga futebol, né? Aquela coisa. Como é essa interação com as pessoas do lugar, assim, essa conversa? Eu já era uma celebridade por andar ali, né? Eu era praticamente o único branco na cidade onde eu estava, que não era a capital. E no dialeto local eles têm uma palavra para o homem branco. Eles dizem fote. Então eu andava pelas ruas e as criancinhas, principalmente, elas ficavam assim, fote, 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 me chamando, o homem branco. Mas eles têm um carinho especial, principalmente quando eles descobrem que é brasileiro. Se é brasileiro, então, futebol. E daí pronto. E eles tratam assim de uma maneira muito calorosa e bem amigável. Que legal. E
Nesse momento, assim, do preparo, teve alguma coisa que quando você chegou lá, você pensou, poxa, eu deveria ter feito isso antes, me preparado dessa forma antes? Teve. Foi o francês, a língua. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, devia ter aprendido Não o era francês tão antes. parecida com o português como Não. eu achava? Não era. Então eu falei assim, olha, se eu tivesse me preparado com a língua local um pouquinho antes, isso teria facilitado para mim logo no início. Graças a Deus depois aconteceu, mas se eu pudesse eu teria feito isso. E você foi sozinho? Do Brasil, sozinho. Mas chegando lá, eu encontrei os missionários que tomam conta do projeto, que são ali da Serra Leoa, e também tinha ali mais outros missionários dos Estados Unidos. Mas brasileiro eu era o único ali. Só falava português com você mesmo, então? Só nas orações ali. E pastor Samir, você morou lá no Oriente Médio, uma realidade completamente diferente. Qual foi o maior desafio no seu caso? Eu acho que o maior desafio nos anos que eu passei lá realmente é sair desse contexto aqui do Brasil, que é tão dinâmico, né? Uma igreja tão viva, tão forte, que você realmente tem que riscar os programas da agenda da igreja, porque você não consegue fazer tudo, e ir para um ambiente que você fica totalmente isolado. Então a gente chegou lá nos primeiros 6 meses, a gente não conhecia nenhum adventista no país inteiro, e não existia mesmo. Uma área isolada pela guerra, e aí depois que a gente encontrou um outro estrangeiro, e foi ali criando esse espaço, e posterior a isso, esse relacionamento com os nativos, você não ter esse tempo, o tempo ele é muito diferente daqui. Então, você fica, muitas vezes, anos para conseguir entregar uma Bíblia para uma pessoa. Não é? Você não consegue dar estudos bíblicos, como a gente diz aqui, você tem conversas espirituais, tá certo? E esse sonho, que a gente tem a gente usa muito aqui o termo do batismo, não são todas as denominações no Brasil, mas algumas vêm como uma conclusão desse processo, o batismo. E isso não é uma realidade na maioria parte do Oriente Médio, tá certo? A gente vê que é o Espírito Santo trabalhando de uma maneira sobrenatural. Os grandes exemplos que a gente tem lá de decisões é através de visões, de sonhos, tá certo? E isso mexe muito, porque parece que tira aquela tentativa humana que a gente tem de querer. Eu vou lá e eu vou fazer. As minhas capacidades, os meus dons vai fazer diferença aqui. E não faz. Pastor Samir, e como que é o dia a dia de vocês que estão lá nas missões? Vocês ficam todos juntos ou acontece de vocês, em algum momento, terem que fazer ações individuais? Como é que funciona esse dia a dia nas missões? Cada missão ela é diferente. Por exemplo, a questão do Rodrigo. A gente tem uma escola lá, com 500 crianças islâmicas, e algumas dos missionários que vão para lá, os voluntários, acabam servindo como professores. A gente tem uma escola de música, por exemplo, na Tailândia, então quem tem esses dons pode estar servindo, mas outras regiões, eu acho que acaba realizando o que é de mais nobre e importante. E foi a experiência do Rodrigo, por exemplo, que foi a amizade. Você passar o dia, literalmente, andando e indo na feira, e andando na rua e conversando com um, conversando com o outro, tá certo? E buscando ali fortalecer esses relacionamentos para que, no mínimo, se você não tiver nenhuma oportunidade de falar de Cristo, a pessoa olhe para você e fala assim, poxa, eu não pensava que ser cristão era isso. Então, só essa mudança de pensamento é um grande início para ela tomar uma decisão, quem sabe, futura, que você nem vai ter conhecimento, porque você foi embora. Não é? Eu acho que principalmente na área islâmica, que é a nossa experiência, a gente vê isso. O relacionamento, a amizade é o grande diferencial nessa rotina. Tudo gira em torno da oportunidade de fortalecer amizades, que é o ideal do plano de Deus para em qualquer lugar, na verdade. Você teve alguma experiência ali com alguém que teve um contato com você e falou assim, nossa, gostei desse cristianismo que me foi apresentado. Era diferente do que eu pensava. A gente tinha um casal, rapidamente, muito querido no prédio que a gente ficou lá 4 anos, já de idade, e a visão que a gente entendeu naquela região que eu estava era que o cristão reflexo eram, por exemplo, os filmes de Hollywood. Então, todo cristão tem aquele tipo de comportamento, e a gente sabe que isso não é verdade. Os valores, muitas vezes, que são apresentados em alguns filmes americanos, não são todos, não reflete muito bem isso daí. Então, esse processo a gente viu que foi mudando, ao ponto de a gente ter assim, experiências como, por exemplo,
ajudar a entregar um lixo ali, a coletar um processo, ela dizer assim, olha, eu nunca vi um islâmico como você. E isso para ela era extremamente profundo, ela dizer isso. Sim. E era um elogio, mas ela não poderia dizer que era um cristão. No outro momento, eu lembro, ela disse assim, poxa, eu vejo que todo final de semana você vai para a igreja, né? E você acredita em Jesus. Sabia que eu também acredito nesse Jesus? E eu fiquei pasmo e feliz, né? Eu falei, mas como assim? Ela disse assim, Jesus foi um grande profeta. O máximo que ela poderia ter ido era nisso. Porém, depois de 3 anos, a gente conseguiu entregar uma Bíblia. Ela começou a ler os primeiros livros ali da Bíblia, se identifica com o Corão. E essa receptividade, ao sairmos dali, pessoal super emocionado. Então, assim, não é um processo semelhante ao que a gente tem aqui, mas a gente vê que pelo poder do Espírito Santo, o comportamento diário mesmo. Não dá para ter máscara, né? Muitas vezes aqui as circunstâncias nos ajudam a ter máscara para evangelizar. Lá fora, esse jovem não vai ter essa experiência, vai ser o que ele é, genuinamente. Excelente. E olha que legal. E para a gente conhecer um pouquinho mais da AFM, quem sabe conhecer também, se interessar, a gente entrar em contato para ter uma experiência desse tipo, a continuação a gente te mostra uma matéria muito legal, conhecendo um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais nesse ministério da AFM. Em 1984, um grupo de estudantes de teologia da Universidade Adventista Andrews, nos Estados Unidos, resolveu se reunir para aprender mais sobre missão. A coisa foi crescendo e 1 ano depois, em 85, nasceu a Adventist Frontier Missions, a AFM. Em seguida, a organização envia sua primeira família missionária para as Filipinas. 6 anos depois, eles deixaram o país com uma igreja formada. A AFM está presente em 21 países, com 25 diferentes projetos. É muita coisa. Sempre com o objetivo de criar uma igreja formada por nativos. Para isso, eles moram dentro da comunidade, aprendem a língua local, estudam a cultura e a religião do país. Dessa forma, conseguem se aproximar do povo e fazer amizades. Já foram enviados mais de 500 missionários para diversas partes do mundo. A missão tem escritórios regionais que coordenam os projetos. A sede é nos Estados Unidos, mas há também filiais no Canadá, África do Sul e agora no Brasil. Com o apoio do NASP Engenheiro Coelho, a AFM quer mandar voluntários para países da janela 1040, que compreende desde o oeste da África, passa pelo Oriente Médio e vai até a Ásia. Eu vou para Guiné-Conakry, né? Eu vou ajudar lá. Lá, na verdade, é um país na África, onde a sua predominação religiosa é do islamismo, mas, contudo, já temos uma comunidade adventista lá, de 400 membros, e eu estou indo ajudar a fortalecer, na verdade, como voluntária, aí durante 1 ano. E eu gostaria de contar com a sua ajuda, primeiramente, nas suas orações, sempre que lembrar, orar por esse projeto, um projeto de Deus, para que Jesus volte logo, né? A gente sabe que tem pessoas que gostam de ir até a missão, mas tem pessoas que não conseguem ir devido a diversos motivos. Mas você pode ajudar sim com as suas orações e também através das suas doações para que esse projeto se conclua. A gente precisa de você, que você doe, tá? Para que a gente possa concluir esse projeto. Olha que interessante o trabalho ali da AFM, tantas famílias, tantas pessoas, né, que dedicaram a vida para fazer a diferença em lugares tão distantes, né? A janela 1040, como costumamos chamar. Pastor Samir, como as pessoas, alguém pode estar assistindo ali, um jovem ou alguém que tem interesse de alguma forma de participar desse objetivo, desse ministério que vocês têm e quer conhecer um pouquinho mais da AFM? Como eles podem entrar em contato com vocês? Como pode acontecer aí esse primeiro contato para depois vocês, quem sabe, algum missionário sai daqui do Conexão e vai lá para algum lugar do mundo, né? Seria bem legal. Com certeza. Eu acredito que seja muito fácil, né? Hoje, através das redes sociais, do nosso site, que é afmbrasil.org. Nas redes sociais, você pode colocar lá, @AFMBrasil, que você vai ter acesso a essas redes sociais. Se você colocar no Google, AFM Brasil,
vai entrar em primeiro lugar lá essa agência missionária. No site, especialmente, você vai ter informações muito claras. Quem nós somos, a inscrição que você já pode fazer, para que depois a gente volte a entrar em contato. Você vai ter todos os links dos outros escritórios ao redor do mundo. Você vai ter acesso a testemunhos. Nós temos um vlog muito interessante que os alunos como o Rodrigo e outros que estão servindo no campo missionário estão escrevendo aí todo mês histórias, experiências que estão vivendo lá. Eu acredito que as redes sociais e o nosso site é esse primeiro passo aí para se envolver com essa agência que está nascendo ainda no Brasil, mas já tem uma experiência há mais de 35 anos servindo a juventude e a Igreja Adventista. E, pastor, se eu entrar em contato hoje, eu estou assistindo aqui o Conexão, achei legal, vou fazer. Eu entro lá e quanto vai demorar em realmente dar certo? Uma coisa assim, tipo, rápida, eu hoje entrei em contato, semana que vem eu vou embora, ou demora um pouquinho mais do que isso? Como é que é? Eu gostaria, realmente, pela necessidade que nós temos, que fosse dessa forma tão breve. Mas a gente sabe que isso não é verdade. O processo, ele realmente envolve várias coisas, como a gente já mencionou aqui. Então, a gente comenta aí que, no mínimo, 6 meses, a gente conseguiu já enviar alguns alunos com esse período, mas é em torno até mesmo de 1 ano de preparo, que envolve várias coisas. E eu acredito que isso seja positivo, não é? Para que realmente o aluno possa ir para lá preparado e ele volte com um nível de satisfação para influenciar outros, não é? E não, talvez, decepcionado, porque não conseguiu realmente se preparar como deveria. Perfeito. Então fica aí a dica para você, se você quiser, entre em contato primeiro, não espera estar preparado para entrar em contato. Entra em contato primeiro e vai se preparando junto com a FM, que eles vão te ajudar e vai ser com certeza uma experiência de sucesso. Agora vamos ouvir a música desse bloco aqui com a Gabriela. Vamos aproveitar, ouvir um pouquinho de inglês aqui também no Conexão Jovem. No próximo bloco a gente continua conversando aqui. Fique com a gente. Peace, bring it all to peace. Storm surrounding me, let it break. At your name, still call the sea to still, the rage in me to still every wave. At your name, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, your silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. And breathe, call these bones to live, call these lungs to sing once again. And I will praise Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, the silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus.
darkness tremble. Jesus, Jesus, your silence feels.